líder do campeonato pode jogar brasileiro, mais que tá jogando. com um jogo a menos. E aí... Ainda com saldo de gol, que isso conta muito lá na frente. Saldo de gols bom. Pedro, hein? Flávio Prado, Bruno Prado. Cara, realmente, eu sou um que eu defendi o Gabigol e assumo aqui, calei minha boca. Porque a fase do Pedro é impressionante. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, tudo o que a imprensa falou após o Flamengo vencer o Atlético Goianiense jogando em casa e, consequentemente, assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Essa rodada foi muito boa para o Flamengo, isso porque o Palmeiras tropeçou em casa contra o time do Vitória. O Flamengo suou para vencer o Vitória e o Vitória foi lá no Allianz Parque, lá no estádio do Palmeiras, venceu por 2-0, na verdade, tirou ali 3 pontos importantíssimos do time do Palmeiras, né? Palmeiras que é muito forte jogando em casa, ali tem um gramado sintético, naquele jeito mais híbrido, né? Onde eles conseguem ter uma superioridade física diante do seu adversário. Não aconteceu isso, Vitória conseguiu tirar 3 pontos importantes ali do Palmeiras, que todos davam como grande vencedor, acabou tropeçando em casa. Da mesma forma, o Botafogo jogou em casa contra o Cruzeiro, tomou um baile, tomou um vareio do Cruzeiro. Cruzeiro jogando muita bola, venceu e venceu muito bem o time do Botafogo. O Flamengo já no domingo foi lá e conseguiu vencer o Atlético Goianiense 2-0 no Maracanã, gols marcados por Pedro e Arrascaeta, uma vitória muito importante visando ali o futuro do Brasileirão, porque vai ter uma sequência muito boa, então é legal chegar nessa época como líder e aí dá para tentar administrar a ponta dessa tabela. Vamos acompanhar a partir de agora tudo o que o Pilhado, Vampeta e companhia falaram após a vitória do Flamengo para cima do Atlético Goianiense. Vamos deixar aqui na descrição o link do canal da Jovem Pan Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. É o líder do Campeonato Brasileiro. Com folga ainda, joga menos. Com folga. Olha o velho Vamp me dando argumentos. É o Flamengo. Isso é verdade. É o Flamengo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, é bom deixar isso claro, mas que também tem um calendário pesadíssimo pelos próximos dias, que a gente vai citar aqui, assim como tem o Palmeiras, que é um dos que brigam ali pau a pau com o Flamengo por esse título brasileiro. O calendário do Botafogo é um pouco melhor. O Botafogo tem o Juventude, o Botafogo tem o Atlético Goianiense. Pode ser um período também para o Botafogo aproveitar e passar para a liderança do Campeonato Brasileiro, porque os calendários de Flamengo e Palmeiras são pesadíssimos. Mas antes disso, Flávio Prado querendo ou não, né, Bruno Prado? Sendo contra o Lanterna ou não, é o líder. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Isso é meio escandaloso demais pelas circunstâncias, mas é líder e tá tudo certo. É o líder do Campeonato pode jogar Brasileiro, mais que tá jogando. com um jogo a menos. E aí... Ainda com saldo de gol, que isso conta muito lá na frente. Saldo de gols bom, né? E o Flamengo, se eu não me engano, ele é o time que menos perdeu junto com o Fortaleza, não é? 3. Tem 3 derrotas. O Flamengo tem 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, junto com o Fortaleza é o time que menos perdeu. E eu quero chamar a atenção para um cara que eu mesmo já defendi, é por isso que eu falo, que eu mudo de opinião. Certo. Mas eu não minto, acho que eu já tive. Eu mesmo dizia, pra mim, no começo do ano, quando nenhum dos dois estava numa fase muito boa, eu defendia o Gabigol como titular. Eu falava, cara, eu botaria o Gabigol é um cara que, se ele entrar em forma, se ele pegar ritmo e confiança, ele é o ídolo do Flamengo, ele decide. Mas o que o Pedro tá fazendo cala a boca de todo mundo, como eu, que defendia o Gabigol como titular no lugar do Pedro, lá na época do Campeonato Carioca, quando o Pedro ainda não tinha disputado. O Gabigol, né? É o Gabigol que pisou na bola. Não, eu acho que a torcida... Pedro faz, mas... Gente, mas o torcedor corintiano, torcedor... É porque o Gabigol fez os gols de título de Libertadores, é muito marcante. Ele também foi campeão da Libertadores. Não, mas os gols de título que eu digo. Né, o Gabigol fez, mas o que o Pedro tá fazendo, Vamp, é impressionante. Eu quero ver, né, se eu acho aqui os números do Pedro. O Pedro, ele é o artilheiro do Brasileirão, tá? Ele tem 28 gols oficiais na temporada. É o maior artilheiro... Ele é o maior artilheiro do mundo nesse ano? Caramba! É o maior artilheiro do mundo. Nesse ano. É porque na Europa pega a temporada. Porque eu vi lá que na temporada ele era o 28º. Mas nesse ano,
Então é um número que, mesmo assim, é emblemático. Vale lembrar que a Europa estava em férias há pouquíssimo tempo, mas tá bom. O Pedro é o maior artilheiro do mundo nesse ano, com 28 gols oficiais. Ele está a 8 gols de ultrapassar sua marca em 2023 e ter o ano mais goleador da sua carreira. Ano passado foram 35 gols em 61 jogos. A média de gols do Pedro nesse ano, ela é bem superior à de 2023. Em 2024, o Pedro tem uma média de 0,73 gol por jogo. Ano passado, a média foi de 0,57. E aí é uma coisa que tem que chamar atenção pro Pedro, que como eu sempre falei que o Gabigol é decisivo, que eu sempre achei o Gabigol mais decisivo que o Pedro, outra coisa que eu tenho que calar minha boca aqui, que eu queimei a língua aqui. Porque todos os 10 gols do Pedro no Brasileirão, ele é o artilheiro do Brasileirão. E todos os 10 gols do Pedro nesse Brasileirão renderam pontos pro Flamengo. Foram ou quando o jogo estava empatado ou quando o Flamengo perdia por um gol. Então, é o Pedro sendo muito decisivo. E a gente sempre fala, né, Vamp? Os jogadores desse Brasileirão, Estevão e Matheus Pereira. Eu acho que o Pedro tem que entrar nessa também, né? O Pedro tá sendo muito decisivo nesse Flamengo. Tá, o Flamengo é líder com sobras, né? A rodada foi muito boa pro Flamengo. O Palmeiras joga no sábado com um time praticamente quase todo reserva contra o Vitória, né? Isso aí que eu não entendi, né? Não sei se os caras estavam muito desgastados, porque o Palmeiras joga no sábado, o Flamengo joga no domingo e o jogo é na quarta. No caso, o Palmeiras ganharia um dia. Um dia. De descanso. Eles não reclamam muito isso, pô. Quando vai pra... tivemos um dia a menos de trabalho, um dia de descanso. Quer dizer, o Palmeiras poderia ter saído com a cavalaria toda. O Vitória que estava ali na zona de rebaixamento e voltou, né? Ganhando. Não pode perder nem com reserva, não, mas né? assim, sai logo, assim, sai, não é 5 substituição? Sai, fez o resultado, troco. O Flamengo não jogou ontem, jogou sem 6. Mas o nível é muito maior, né? O Flamengo, você viu, o Tite falou que vai manter o goleiro, viu? Que eu acho errado, tá? Pô, se tem um goleiro... Foi bem ontem, hein? Tá, mas então o Matheus Cunha... Mas então o Matheus Cunha é o titular? Tempo na televisão e o segundo vindo lentamente pela Radial Leste aos estúdios da Jovem Pan, estava escutando o Flávio, o Nilson César, e o Atlético Goianiense apertou no começo do segundo tempo. Aí veio o segundo gol do Arrascaeta e matou o jogo. Tá bom, mas ele foi bem, né? Mas aí o que eu te pergunto, mas o Matheus Cunha então é o titular? Porque, pô, eu não acho que o goleiro tem que ficar entrando em rodízio, cara. Ele é o goleiro da Copa do Brasil. E a gente falou que os dois estão no mesmo nível, tá aqui, né? Então por que ele agarrou no Campeonato Brasileiro? Será que é pra ganhar ritmo? Foi o que o Tite falou. Pra um jogo decisivo? Foi o que o Tite falou ontem na coletiva. Falou isso, que ele ia jogar um jogo no Brasileiro pra ganhar ritmo, que ele é o goleiro da Copa do Brasil. E que estão no mesmo nível, né? Ele falou também, né? Você, Sampaio, tá aqui, né, Sampaio e tal, pra aquela conversinha mole. Mas a verdade é o seguinte, o Flamengo... Pedro é o melhor 9 hoje do Brasil? Não hoje, já faz tempo. Depois que o Fred parou de jogar, o melhor 9 do 9 mesmo, não tem outro no país, é o Pedro. Fred que é diretor hoje do Fluminense. Teve o Yuri Alberto, que despontou no Internacional. Mas 9. O Yuri Alberto é 9, pô. Não é mais 9 de cair pela beirada, tô falando 9 de área. Pedro é de área mesmo. Tanto que a gente fala... Gabigol chegou a ser 9 ou nunca, na sua opinião? O Gabigol, se for um 9, é um 9 que sai da área, movimento pela beirada do campo. 9 mesmo que nem Fred, Pedro, são 9 que ficam ali mesmo. Eu posso te desmoralizar? Luiz Que hoje Fabiano. você me botou pilhazinha e eu entrei. Sim. Você já cansou de falar que o Marcos Leonardo era o melhor 9. Era o cara. Agora você falou que o Pedro desde... O Marcos Leonardo tá desempregado, sabia? Tá bom, Marcos Leonardo. Era... Não, ele tá falando que o Marcos Leonardo é ruim. Tá... Não, eu tô falando que é ruim. Eu só tô falando que você sempre falou que ele era o melhor 9. Agora você falou que o Pedro é o melhor 9 há quanto tempo? Onde é que ele tá? Tá bom, então na época do Marcos Leonardo, o Pedro não era o melhor 9 do Brasil. Não. Então, viu como eu te... Marcos Leonardo. Viu como eu te questionei e te somei isso? Ele outro dia tocou o Marcos Leonardo com o Caio Jorge. Com o Caio Jorge, foi. Ele vai, confusão. O Leonardo está no Benfica. Então. Tá mal. Tá, mas você acha ele melhor que o Pedro? Acho. Viu como eu te lembrei? Você falou que o Pedro era o melhor 9 desde... Fred, 9 mesmo. Desde o Fred. O Marcos Leonardo você achava melhor. Porque quando o cara vai embora, a gente esquece o craque que foi embora. Então vamos falar da praia que tá aqui, é o Pedro.
E o Pedro, hein? Flávio Prado, Bruno Prado. Cara, realmente, eu sou um que eu defendi o Gabigol e assumo aqui, calei minha boca. Porque a fase do Pedro é impressionante. Ele tá muito bem e normalmente o Pedro é muito regular, mas ontem a gente falava, Pilhado, você lembra? Que o Gabigol ele tem entrado mais pelo lado do campo, ele tá entrando no lugar de um dos pontas. Ontem ele entrou no lugar do Luiz Araújo, dá pra jogar. Gabigol, Flávio, não tá mais assim pra... Hendrick e Gabigol é mesmo... No meio do modo de estilo, jogar. assim, de jogar. Posicionamento. De posicionamento, né? Dá pra jogar. O Pedro é diferente mesmo, porque o Pedro é 9 mesmo. Alguém se lembrou ontem que ele jogava no Santos com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é 9 mesmo. Então, o Pedro é 9, tipo o Ricardo Oliveira. Então dá pra jogar com o Pedro, uma questão de acerto. Agora, se for pra escolher um, né? O Pedro é aquilo que o Vampeta falou mesmo. Eu acho que hoje o futebol brasileiro, a seleção brasileira em si, não tem o camisa 9, mas aquele 9, sabe? Que você sabe que ele vai estar ali quando a bola chegar nele, ele vai pegar, ele vai guardar. Só tem o Pedro hoje, brasileiro, camisa 9, que você fala, eita, esse cara é o 9 matador. Mas como o Pedro não joga na Europa, joga no Flamengo, então tem muito preconceito ainda. De não ser convocado para a seleção, de não olharem pro Pedro como deveriam, de saber que ele é um atacante letal, muito perigoso, Pedro é. Quando a bola chegar nele, ele vai guardar o golzinho dele sempre que ele tiver poucas oportunidades, sabe? O Pedro é muito eficiente, sabe? O nível dele de conversão em gol é muito alto. Tanto é que nessa temporada ali, ele é o artilheiro do Brasileirão, do Flamengo, do futebol brasileiro. O Pedro tá voando, então está muito bem na temporada de 2024. E o Flamengo tem tudo para aproveitar ainda mais o Pedro. O Gabigol, poucas oportunidades vem tendo, o contrato dele termina em dezembro. E é isso, acho que vai acabar o vínculo dele com o Flamengo mesmo. Só se ele fizer algo muito extraordinário nesses poucos meses, o que é bem difícil. Deve entrar, fazer uma partida boa ou outra, como vem fazendo até então. Fez gol, deu assistência nas últimas 2 partidas, sem contar essa agora, né? Então, assim, o que te pode aguardar é saber que o Pedro ele vai converter a gol, ele vai ser um cara que vai entregar muitos pontos pro Flamengo, assim como vem fazendo. E essa vitória do Mengão mostra que a equipe tá focada para esse jogo importante agora. O próximo será contra o Palmeiras e daqui a pouco voltaremos com mais informações, repercutindo tudo que a imprensa falou sobre o nosso querido Mengão. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!